Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de conhecimentos gerais, preparatório concurso dos Correios, assunto dinâmica da população, um assunto bastante pertinente e muitas questões relativas a esse conteúdo, questões atuais e faz parte aí de uma didática, né? É importante entender o conceito de população, suas dinâmicas, distribuição dentro do território, isso é muito importante para que o aluno se prepare para a prova dos Correios. Então, eu selecionei aqui alguns conceitos para vocês, entre eles a população absoluta e a população relativa. Primeiro de tudo, quando você tem um dado numa questão de tabela, por exemplo, ou num texto, geralmente a banca vai colocar dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Então, neste caso, como é que eu identifico a população absoluta e a população relativa de um território? É bem simples. Quando for a população absoluta, na verdade, a gente olha para o número total de habitantes. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, essa é a população absoluta do Brasil, certo? Quando a gente fala de população relativa, o que seria a população relativa? Seria o número de habitantes por quilômetros quadrados. Para chegar a essa informação, eu preciso de aplicar uma fórmula, que é a fórmula da densidade demográfica. Você sabe o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é a divisão da população total de um território pela sua área. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, a população relativa tem a ver com isso, com o quantitativo de pessoas por quilômetros quadrados. Habitantes por quilômetros quadrados. Vou dar um exemplo para vocês, pegando o gancho do território brasileiro. A população brasileira é de 213 milhões de habitantes e tem uma área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso mesmo, a população brasileira, o Brasil é um país que tem uma grande população absoluta e um grande território. Nós somos considerados um país de dimensões continentais, certo? Então, se a gente dividir o valor de 213 milhões por 8,5 milhões, fazendo um cálculo básico na matemática, nós vamos ter uma densidade de aproximadamente 24 habitantes por quilômetros quadrados. É importante esse número? É importante saber dados relativos à distribuição da população brasileira. Por quê? Porque aí nós vamos entrar em dois conceitos relacionados a isso, o populoso e o povoado. Aí eu quero uma atenção de vocês. O termo populoso, ele significa o quê? O quantitativo total. Quando eu falo assim para vocês, o Brasil tem 213 milhões de habitantes. Eu estou dizendo para vocês que o Brasil é um país populoso? Sim, se comparado aos maiores países do mundo, nós somos o quê? Um dos 10 maiores países do globo, certo? Então, neste caso, se a gente fizer uma continha básica, são 193 países reconhecidos pela ONU, então o Brasil está entre os 10 maiores do mundo em população. Então, nós somos considerados um país populoso. O que é um país populoso? O país populoso é um país de grande população absoluta, que é o número total de pessoas. E o povoado, professor? Como que funciona a questão do povoado? Gente, o povoado ele é explicado através da distribuição da população. Olha só o que eu falei. Enquanto o populoso está em relação ao número total, o povoado tem a ver com a distribuição da população. Essa distribuição da população, vocês vão lembrar quando eu fiz aquela continha de dividir 213 milhões por 8,5 milhões, nós temos uma média de 23,88 habitantes por quilômetro quadrado, arredondando para 24 habitantes por quilômetro quadrado. A questão é, esse valor, ele é distribuído de maneira homogênea no território? Nós vamos identificar que, por aspectos históricos, a população brasileira se concentrou mais na faixa litorânea e o interior do Brasil é uma ocupação mais recente. Logo, nós temos densidades de mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados no litoral
e de 1 a 10 no interior. Logo, se a média é 24, então nós podemos dizer que a distribuição da população brasileira ela é feita de maneira irregular. Portanto, o Brasil não é considerado um país povoado. Ele é apenas um país populoso, ou seja, de grande população absoluta, mas de distribuição populacional irregular. Tá certo? Então, falando dessa questão da dinâmica da população, quem são esses brasileiros, esses 213 milhões de brasileiros? Aí eu trago para vocês um gráfico de idades chamados de pirâmides etárias. Você conhece a pirâmide etária? A pirâmide é um gráfico de população e ele fala de 3 informações básicas: a idade da população, a distribuição por sexo e a quantidade de habitantes em cada uma das faixas etárias. Vamos para a tela para a gente identificar essas informações. A pirâmide etária ela vai mostrar para vocês 2 cores, onde de um lado a população de homens e do outro lado a população de mulheres. As colunas elas identificam o quantitativo de pessoas por cada faixa etária. Aqui no quadro eu mostro para vocês essa distribuição da população. De 0 a 19 anos, conforme nós mostramos na tela, é a população classificada como a população de jovens. A população de jovens compõe o quê? A chamada base da pirâmide. Cada parte da pirâmide vai ter um formato. Então a base é a quantidade de jovens. Isso quer dizer o quê? Se a base for alongada, a taxa de natalidade é alta e a quantidade de jovens também. Se a base for reduzida, ela for estreita, ela for afunilada, indica o quê? Que a taxa de natalidade ela é baixa. Então nós temos baixo percentual de jovens. É importante fazer aquela regra do rico e do pobre. O rico tem menos filho que o pobre, então a pirâmide do país rico é mais estreita, a pirâmide do país pobre ela é mais alongada. Passando para o próximo, nós vamos ter a população de 20 a 59 anos, onde nós temos o quê? A parte do corpo da pirâmide. A parte do corpo da pirâmide é a população adulta. Então, aqui, o corpo da pirâmide, quando ele é alongado, significa que nós temos o quê? Grande percentual de pessoas em idade ativa, a PIA, tá certo? E, logicamente, chegando à faixa dos 60 anos ou mais, nós temos o topo da pirâmide. O topo da pirâmide é composto da população senil, a população idosa. Aí é o seguinte, quanto mais afunilada for o topo, significa que a expectativa de vida é baixa e a taxa de mortalidade ela é alta. Mas se o topo ele mostrar população chegando até próximo aos 100 anos, significa que a expectativa de vida é alta e a taxa de mortalidade ela é baixa. Dessa forma, quais são as ações do governo para as demandas em cada uma das partes da pirâmide? Vamos começar pela base? Então, se a base, A base nós temos relação com o quê? Com vacinas, com educação, A escolaridade da população. O corpo da pirâmide, ele se preocupa, para vocês terem uma ideia, o corpo da pirâmide, ele vai se preocupar com a questão do mercado de trabalho. Ou seja, pessoal, a geração de empregos. E aí, quando a gente chega no ápice da pirâmide, que é o topo, a grande preocupação do governo é com a previdência social. É o que nós chamamos de aposentadorias, porque quando o topo vai aumentando, isso quer dizer que as despesas do governo com as aposentadorias, elas aumentam. E aí, uma das medidas que os governos, os países vêm tomando nos últimos anos é a tal da reforma da previdência social, que nada mais é aumentar o tempo de serviço, ou seja, o tempo de contribuição da população ativa, certo? Para pagar a população inativa. Então tem uma relação básica aqui que vocês devem saber. A população ativa, ela tem que ser sempre maior que a inativa. Quanto que tem que ser o percentual? 2/3 ativa e 1/3 inativa. Então, desta forma, nós podemos dizer que no caso da pirâmide etária brasileira, então quando a gente fala da pirâmide etária, vamos pegar a pirâmide etária do Brasil.
Então a pirâmide etária do Brasil, ela apresenta as seguintes características, ó. A base vem ficando cada vez mais estreita, significa que tem queda da taxa de natalidade, certo? Quando chega aqui no topo, a gente tem um topo com elevação da expectativa de vida e redução da taxa de mortalidade. Já o corpo indica um grande percentual de população em idade ativa. Isso quer dizer que a demanda do governo para geração de empregos, ela deve existir, principalmente na qualificação e na elaboração de políticas voltadas à geração de empregos. O Brasil vem apresentando nos últimos anos, conforme mostrou na tela, tá? A tela mostrou para vocês que o ápice da pirâmide brasileira vem aumentando. A gente tinha, por exemplo, há 30 anos, um percentual de idosos de 4% e hoje nós já temos mais de 11% de idosos. São mais de 22 milhões de idosos no Brasil. E essa elevação da expectativa de vida vem, obviamente, causando preocupações na Previdência Social e os governos vêm se mobilizando para tentar o quê? Ou aumentar a contribuição previdenciária, certo? E também aumentando o tempo de serviço. Bom, gente, nessa aula de hoje eu mostrei para vocês sobre o perfil da população, trabalhando conceitos, trabalhando a pirâmide etária e as demandas do governo sobre cada uma delas. Lembrando que no Brasil as taxas de natalidade estão cada vez menores, a expectativa de vida está aumentando, 76,3 anos a expectativa de vida dos brasileiros, as mulheres vivendo 79 anos e os homens vivendo ali pouco mais de 73 anos. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima!